1998 definitivamente não foi um ano esquecível. Primeiro, a gente teve uma eleição muito mais difícil e mais emocionante do que os institutos de pesquisa puderam prever. O presidente Fernando Henrique vai esperar os números se consolidarem para depois falar como presidente reeleito. A esquerda finalmente tinha chance de conseguir eleger um presidente. Dava pra sentir como as pessoas estavam esperançosas. Mas quem imaginar que depois de tanta esperança perderíamos o título. Entramos em campo para descobrir que a taça do mundo era deles. A gente também perdeu a Copa. Também em segundo lugar. Também no primeiro tempo. Mas, em compensação, se tinha algo que estava dando muito certo, era o cinema nacional. Central do Brasil, de Walter Salles, ganha o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. O prêmio dado é o segundo mais importante do cinema americano. And the winner is Central Station. Foi o 28º Prêmio Internacional dado à Central do Brasil. I am very, very happy that our film was so well received and touched your heart. Thank you very much. E tem só mais uma coisa. 1998 foi o ano que eu nasci. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja zero. Para isso, ele adotou as seguintes medidas: reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Tem gente que tem uma definição estranha do que é vencer, né? Eu, pessoalmente, não acho que vencer seja isso aqui. Salários e preços congelados, demissão de funcionários públicos e um inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. O que excede isso fica depositada junto ao Banco Central em forma de cruzados novos. E foi com esse programa de desestatização do Collor que a gente viu o fim de vários órgãos públicos. Entre eles, a Embrafilme. Uma produtora e distribuidora estatal que ajudou a colocar no mercado mais de 200 filmes brasileiros entre 1969 e 1990. Sem a Embrafilme no mercado, o cinema nacional foi tomado pelos filmes estrangeiros, especialmente os norte-americanos. Com o Collor, ele terminou com a Embrafilme num processo muito vingativo também, com os artistas, né? A gente tinha uma produção com a Embrafilme, na época do Collor e tudo, de 100 e poucos filmes por ano. Eu me lembro que a gente caiu para um filme.
Foi uma catástrofe. Mas não adianta. O que aconteceu? A arte, a ficção, a cultura sempre renasce. Ela é fundamental para o ser humano. Ela é fundamental para um país. Ela é a alma do país. Ela é que mostra para o mundo, para todo mundo, quem a gente é. A retomada, a gente retoma. A gente sempre retoma e sempre retomará. Para tentar reverter esse quadro de letargia, acontecem algumas ações isoladas, como a da Prefeitura do Rio, que apoia a mobilização de vários cineastas e cria a produtora e distribuidora Rio Filme em 1992. A chamada Lei Rouanet de 1991 cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura, com o objetivo de facilitar o investimento privado no setor. E a Lei do Audiovisual surge em 1993 com um foco mais direcionado para a produção cinematográfica. O sucesso de Carlota Joaquina mostrou que era possível fazer cinema de qualidade novamente no Brasil. Ao longo de 95, foram lançados outros 12 filmes. Pessoalmente, acho que a retomada acabou por volta de 2002 com o Cidade de Deus, porque naquela altura a produção já não era mais de 5, 10 filmes, já era de 40, 50 filmes. No ano de Cidade de Deus, 10 milhões de brasileiros viram filmes brasileiros. No ano seguinte, 2003, o país ocupou quase 22% do seu mercado interno. Acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. Interrompemos nossa programação para transmitir um pronunciamento do excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil. Nesta semana comemoramos o Dia Nacional da Cultura. Há cerca de um mês foi lançado o programa Mais Cultura. É um programa sem precedentes que coloca a cultura como prioridade para o desenvolvimento brasileiro. Okay, thank you. Let's make it short. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Are you here? Are you there? Are you there? Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Toda menina baiana tem o santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus deu. Hang with me, you won! Ah, Deus deu, oh, oh, Deus dá. Deus deu, oh, oh, Deus dá. Deus deu, oh, oh, Deus dá. Deus deu, oh, oh, yeah! Yeah, yeah! Yo, yo! Yeah, yeah! Yeah! Bahia! Bahia! Enfim, eu acho que dá pra dizer que eu nasci e cresci na era de ouro do cinema nacional. Talvez
não seja por acaso que eu tenha crescido com tanta vontade de gravar e contar histórias com os meus amigos. E eu era tão apaixonado por fazer isso que logo com 14 anos eu decidi fazer faculdade de cinema. Mas por mais que a gente morasse na terra de ouro do cinema, eu acho que ninguém estava preparado pro vampiro. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar cargos comissionados e funções gratificadas. E foi bem quando o Brasil decidiu dar o seu primeiro passo para trás que eu decidi dar o meu primeiro passo à frente. Eu realmente, agora eu realmente tenho esperança de que a gente vai conseguir virar, ou pelo menos que, olha quanta gente tá se unindo, mano. Gente que você nunca imaginou que iria apoiar o PT, o Haddad, tá apoiando agora, tá ligado? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter grana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Aê, 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 Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Às vezes eu acho que a gente está vivendo um ciclo constante, que não importa o quanto a gente avance, o quanto progresso a gente consiga,
a gente sempre volta para como estava no começo. Eu sei que não tem como acabar com a cultura de um país e que ela sempre vai se reerguer, mas eu fico pensando, será que isso é uma guerra constante? Será que sempre vai ter alguém tentando acabar com a identidade cultural que o nosso país criou? Boa tarde a todos. Deputado Castelo Branco, hoje, 14 de agosto, quarta-feira, fazendo uma visita histórica de cunho cultural à Cinemateca Brasileira. Sou Lamartine Holanda, coronel do Exército, sou curador da primeira mostra de filmes militares, vai ser exposto na Cinemateca, e para o ano que vem estamos nos preparando para a comemoração dos 75 anos de Força Expedicionária Brasileira. Ele quer evidenciar e apresentar os filmes antigos que nós temos preservados aqui na Cinemateca, e dessa forma a gente vai trazer ao público militar e ao público civil de maneira geral alguns aspectos culturais desse conteúdo que está sendo preservado aqui, e também está sendo motivado a sua preparação pelos diversos centros de comunicação social da Marinha, do Exército e da Força Aérea. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.